Há uma confusão doutrinária. Muitos autores falam apenas em teoria geral do Estado. Outros afirmam que o correto seria teoria do Estado. É interessante fazermos uma leitura na dogmática alemã e buscarmos as raízes para essa distinção. É interessante observar que, pela dogmática alemã, o correto seria teoria geral do Estado, ou seja, um modelo que deve ser adaptado aos demais estados. Isso é, a generalização de um modelo. Será que isso é o correto? O Estado alemão, em termos de referenciais, poderia se adequar a um Estado africano, a um Estado da América Latina, a um Estado da Ásia, desrespeitando as características locais? Acreditamos que não. A visão da teoria geral do Estado buscou o quê? Seguindo as diretrizes da chamada dogmática alemã, o que se queria naquele momento é retirar da concepção teórica da chamada teoria geral qualquer referência a aspectos filosóficos, sociológicos, antropológicos. O que se buscava era uma justificativa do Estado, aquele Estado impositivo, aquele Estado que não poderia ser questionado. A crítica que vem a essa teoria geral do Estado é construída por um autor chamado Hermann Heller, que afirma que o correto seria teoria do Estado, observando que a realidade estatal, que é muito mais rica, respeitando o quê? Respeitando as características locais. Cada Estado tem sua história, cada Estado tem suas finalidades, cada Estado tem os seus objetivos. E o que a gente percebe? Não adianta pretendermos pegar um modelo norte-americano e implantá-lo ao Brasil. Isso ocorreu em relação ao federalismo. O federalismo nosso é um federalismo capenga, ao passo que o norte-americano atende aos interesses deles, aos interesses locais. O que nós estamos dizendo em relação a isso? Que nós devemos buscar conceitos corretos que venham se adequar à nossa realidade. Nós temos de construir os nossos próprios conceitos. Por isso que há riqueza em relação à ciência jurídica. A ciência jurídica deve buscar construir o conceito adequado à realidade estatal. Caso contrário, esse conceito fica vazio, esse conceito fica metafísico, esse conceito fica muito abstrato. É importante construirmos instituições, instrumentos jurídicos e, principalmente, uma ordem jurídica que corresponda aos anseios de determinada sociedade. Vamos conceituar agora Estado. A concepção primeira que nos vem à cabeça é uma organização política. Mas será que isso basta? Sempre houve Estado? Primeira indagação. Vamos tentar responder. O Estado, segundo uma corrente antropológica, sempre existiu. Ou seja, temos o Estado desde a época da Mesopotâmia. Temos o Estado egípcio, temos o Estado grego, temos o Estado romano. Teríamos um Estado na época da Idade Média. Mas isso seria o correto? Outros doutrinadores vão afirmar que o Estado vai ter a sua origem dentro da concepção greco-romana, segundo as necessidades de determinada sociedade. Então, quando nós temos a polis grega, temos a civitas romana, teríamos o primeiro pilar do que seria Estado. A terceira concepção, que mais acaba sendo respeitada, é de um autor chamado Carl Schmitt, que afirma que o Estado nasceu junto com o conceito de soberania, conceito esculpido nos primórdios do século XVI, por Jean Bodin, chamado Summa Potestas. O quê? O que é soberania? A soberania seria aquele poder outorgado ao monarca, ou seja, a personificação do poder por parte do monarca, mas, por outro lado,
As leis editadas por esse monarca seriam devidamente acatadas, porque eram dotadas de sanção. Ao passo que as leis divinas, ou seja, o poder era de origem divina, não era dotado de sanção. A questão era metafísica. Então, dentro de uma concepção teológica como esta, né, nasce o conceito de soberania, que é um conceito que, no meu modo de ver, acaba sendo devidamente desmitificado. Por quê? Mesmo naquela época, acima do poder estatal, existiam o quê? As relações internacionais. Ou seja, o Estado não poderia ser summa potesta, poder absoluto. As relações internacionais, mesmo vinculadas, né, à questão essencialmente de costumes, não poderia ser colocado em segundo plano. Agora, o que nós temos de observar? Para compreendermos o Estado, temos de ver não só sua origem, ali, nos primórdios do século XVI, alguns autores chegam a afirmar, no século XIV, que começam a surgir os primeiros estados. Portugal, Espanha, França, geralmente reinos ligados à cristandade, com características bem peculiares. Primeiro, o poder era centralizado na figura do monarca. Existia a necessidade de um exército, ou seja, uma burocracia devidamente militarizada, para fazer com que as leis fossem obedecidas. Terceiro, o sistema monetário. Quarto, uma questão lógica, um poder coercitivo para estabelecer a obediência às normas vigentes, logicamente vinculado à própria existência de exército. Mas o que é mais interessante é que essa estrutura vinha a corresponder à evolução do que nós chamamos de mercantilismo, que era um momento econômico, filosófico e cultural em que as cidades chamadas burgos começavam a renascer. E essas cidades necessitavam de ampliar as suas fronteiras em termos comerciais e aglutinavam-se cada vez mais e fugiam àquela concepção de cidades atreladas a feudos. Elas pagavam, inclusive, franquias, liberdades à estrutura feudal. Então as cidades estavam gradativamente se emancipando. E nós tivemos, por exemplo, a própria República de Veneza, que detinha, né, o monopólio do comércio de especiarias com o Oriente. E era importante esse comércio, porque as especiarias, além de dar sabor à comida, preservavam os alimentos durante o inverno. É interessante também, nós não podemos desconhecer o papel das cruzadas. Ou seja, naquela estrutura feudal, as cruzadas, mesmo saqueando ao redor de Jerusalém, traziam riquezas e faziam circular as riquezas e saíam daquela zona de obscurantismo que nós chamamos da Idade Média. Então, o que nós podemos perceber? O Estado nasce para corresponder a determinado momento de evolução dos meios de produção. O próprio Karl Marx há de afirmar que já existia uma sociedade civil, né, uma estrutura pré-estatal. E essa estrutura, ela há de evoluir e há de exigir o quê? Há de evoluir no sentido de uma estrutura burocrática, dotada, segundo a concepção weberiana, de dois vetores. O primeiro, uma burocracia para satisfazer as demandas em termos administrativos. E o segundo seria a apropriação da atividade artesanal por parte dos burgueses, detentores do meio de produção, no sentido de caminhar para um processo de industrialização, ainda embrionário, que mais lá na frente, com a evolução do próprio mercantilismo, há de ensejar o que nós denominamos de revolução industrial. Então o Estado surge com estrutura monárquica, autocrática, unitário, mas é um Estado que é uma organização política
no sentido de favorecer a determinado desenvolvimento econômico, cultural e social. Corresponde à evolução ocidental. Nós, quando falamos de Estado, estamos falando no Estado ocidental, o Estado construído na Europa. Não podemos nunca imaginar o que foi construído na China, que é completamente diferenciado, ou seja, o mundo asiático, o mundo africano e principalmente o mundo aqui da América Latina, ou das Américas, né? Eu falo América Latina porque envolve a cultura azteca, maia e inca, que eram culturas que foram dominadas pela cultura europeia, mas que possuíam características que, do meu modo de ver, superavam em alguns aspectos o viés europeu. Agora, como nós vamos imaginar um mundo todo eurocêntrico? Lamentavelmente, não adianta nós tentarmos construir um mundo azteca, um mundo inca, um mundo originário das tribos indígenas do Brasil, ou das tribos africanas, ou um mundo com a faceta asiática. A literatura não nos permite isso. Podemos, em síntese, dizer que o Estado surge para atender determinadas demandas econômicas, principalmente para satisfazer, no primeiro momento, as demandas de quê? Das duas classes que, de uma certa forma, estavam lutando pela hegemonia em termos de poder. De um lado, a nobreza, já desgastada, e, do outro lado, a burguesia em gradativa ascensão. Então, o Estado que surge é um Estado que, no primeiro momento, está muito vinculado à nobreza, mas gradativamente transforma-se em Estado burguês. Alguns doutrinadores dizem que não podemos mais falar em elementos do Estado, porque há uma dificuldade conceitual. A primeira delas seria a respeito do que nós chamamos de soberania. Seria soberania, ou seria poder, ou seria governo? Eu prefiro ficar ainda no conceito clássico de soberania. Já dissemos que soberania pode ter duas perspectivas, interna e externa, mas a essência é evitar conflitos. E a soberania é essencial para estabelecer a submissão à ordem jurídica. O Estado é soberano quando ele constrói todo um aparato jurídico que há de ser devidamente acatado tanto no plano interno como no plano externo. E esse aparato jurídico é composto por leis, normas e princípios que trazem consigo a essência das exigências de uma sociedade democrática. A dificuldade maior em falar em soberania é que o conceito evoluiu. Aquela soberania clássica, lá da época do Baudin, correspondia ao momento do nascimento do Estado. Era o Estado absoluto, era o Estado autocrático. Justificava-se ali o poder do monarca. Mas, na frente da história, nós vamos perceber alguns autores que vão nos ensinar a compreender a evolução da soberania. O primeiro deles, obviamente, é Thomas Hobbes. Por que Hobbes? O sujeito vai dizer, mas isso é um autocrata? Ele justificava o poder inglês, vivia em Inglaterra no século XVII, no conflito permanente entre as dinastias, Tudors por um lado e Stuarts por outro. Mas o que se queria discutir ali? Uma maior liberalidade em relação ao poder, ou seja, o surgimento de uma espécie de liberalismo, ou, por outro lado, o poder concentrado, um poder essencialmente absoluto. E o que nós temos? A Inglaterra devidamente ameaçada. E esse autor, que era um matemático, Hobbes, partindo de teoremas, ele constrói o seguinte pressuposto: há necessidade de superar aquele conflito que existe no chamado estado de natureza, em que o homem é lobo do próprio homem. Ou seja, o homem se destrói em conflitos permanentes. E como conseguir superar isso? Ora, nós devemos pensar numa concepção freudiana. A partir do momento que se estabelece o Estado, o que nós temos aí? Nós temos o controle dos instintos e das paixões humanas através de ordem jurídica. A lei é construída como instrumental do Estado no sentido de reprimir, principalmente as relações que envolvam os sentimentos humanos.
O intuito é induzir o indivíduo à produtividade. Então a lei, ela vem para condicionar, para submeter, para quase que intimar o indivíduo a ser um produtor. Em que aspecto nós estamos trabalhando? Pura e simplesmente, nós estamos construindo um sistema jurídico em que o destinatário da lei ainda não é totalmente o cidadão. Quando falamos em Hobbes, nós não estamos no Estado ainda liberal de direito, nós estamos no Estado autocrático, em que o indivíduo meramente é sujeito de deveres, é súdito. Mas o que é importante é que ele parte da premissa que esses súditos não têm condições de usufruir plenamente de todos os bens da natureza, porque os bens não vão conseguir satisfazer a todos. E há necessidade de estabelecer uma ordem jurídica que reprima os instintos e as paixões humanas no tocante a que todos possam usufruir das benesses. Apenas alguns vão usufruir, ou seja, cada macaco e seu galho, há gradativamente uma estratificação. Mas a proposta dele é o seguinte: faz um contrato social em que os indivíduos abrem mão das suas liberdades, os indivíduos não vão lutar por seus direitos, vão apenas querer preservar o direito à vida e à segurança. Isso é interessante porque permite a ascensão da burguesia, que quer ter a liberdade principalmente para contratar. E a burguesia, ela prefere, em determinado momento histórico, abrir mão dessa hipotética liberdade para proteger os seus bens acumulados. Mas Hobbes defende, essencialmente, uma proposta vinculada à nobreza. Mas mesmo assim é um autor que é utilizado por Cromwell. Cromwell, quando ascende ao poder na Inglaterra, ele busca as ideias hobbesianas, dissolve o parlamento e vai governar de uma forma autocrática. Ou seja, a lei, mesmo sendo injusta, deveria ser respeitada. Então nós temos ali um pressuposto que o homem, em sua índole, é mau e tem que ser controlado seus instintos. E para fazer isso, há necessidade do Estado. Então, a primeira concepção que nós temos, contratualista, vinculada a um autor que defende uma concepção essencialmente matemática. Ele propõe a sujeição de todos os indivíduos à estrutura do Estado, ou seja, um pacto de sujeição. E o Estado, o que é? Um homem artificial, o Leviatã, construído pela imaginação humana. Mas o que é importante nisso tudo é que, através desse contrato social, nós temos a construção de um conceito lógico de quê? De representação política. Mesmo a representação sendo concentrada nas mãos do monarca, isso é feito mediante um contrato. E esse pacto de sujeição é o primeiro momento da representação política, de forma autocrática. Mais na frente, o Locke vai dizer que nem todos os direitos devem ser alienados, como queria Thomas Hobbes para o monarca. Devem ser preservados aqueles direitos vinculados principalmente ao direito à propriedade. Locke é calvinista. Então o que ele vai defender? Que a propriedade é a exteriorização da personalidade humana através do trabalho. Então o que foi construído pelo trabalho humano tem que ser respeitado. E a partir do conceito de direito à propriedade, ele constrói as liberdades públicas. E ele vai dizer que há necessidade de tribunais para julgar os conflitos. E esses tribunais têm que ser construídos pela chamada liberdade civil ou sociedade, a ser construída dentro de uma estrutura estatal. E ele vai propor, nós não poderíamos dizer tripartição clássica, ele vai propor o quê? Um poder legislativo nas mãos do parlamento inglês, juntamente, o que nós temos aí? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, que naquele momento dividiam a competência legislativa. E dois outros poderes. Poder federativo, que possibilitava ao rei desempenhá-lo no tocante às relações internacionais, ou seja, o rei era o chefe de Estado,
o chefe do Estado. E o que nós temos? Outro poder. Um poder que conjugava as funções administrativas com as funções judiciais. Mas esses poderes, desde o poder federativo a esse poder administrativo com funções judiciais, eram prerrogativas do monarca, ao passo que a submissão à lei estava adstrita ao parlamento. O parlamento que editava as leis. O parlamento era o órgão que, de uma certa forma, estabelecia o império das leis na perspectiva inglesa. Do outro lado do continente, o que nós temos? Uma grande revolução, a Revolução Francesa. E surge um autor que vai influenciar a Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau. E Rousseau, influenciado por Genebra, imagina transportar as ideias calvinistas para a França. Era essencialmente anticlerical. Então, o que ele queria? De uma maneira incisiva. Ele queria estabelecer a vontade geral. O que é vontade geral? É vontade psicológica de todo corpo coletivo, muito mais do que um conceito de vontade da maioria. E essa vontade geral ia se manifestar através das leis. O que nós temos aí? Um conceito muito interessante, porque a vontade geral, se a gente for buscar, ainda é a essência de todo o poder constituinte originário, que é a vontade da nação, é a vontade da sociedade política. Então, o que a gente vai descobrir nesse autor? Que ele propõe a igualdade e liberdade, ambas num plano formal. Para aquele momento é fantástico. Mesmo a igualdade perante a lei, mesmo a liberdade perante a lei, estabelecia um tratamento diferenciado. Isso tudo permitia o surgimento do titular de direitos públicos subjetivos, que era o cidadão. Então, mediante o contratualismo, nós temos um pressuposto agora com Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer que o homem é bom em sua natureza e é degenerado por quê? Pela sociedade, principalmente pela igreja, pelos valores da igreja. Então ele quer, no fundo, uma democracia de identidade. Aí começa uma polêmica. O Abad Seyé vai gritar: é importante que tenhamos uma soberania nacional, ou seja, a nação escolhe os seus representantes. Mas o que é a nação? Nação, naquele momento, é o vínculo étnico, cultural, linguístico, essencialmente excludente. Então, essa nação estava dividida. Os seus dirigentes eram, de um lado, jacobinos e, do outro lado, girondinos. Os jacobinos seguiam a concepção clássica de Jean-Jacques Rousseau. Queriam uma democracia direta de identidade. Ao passo que os girondinos preferiam um sistema representativo seguindo o Abad Seyé. Então, o que nós podemos demonstrar para vocês? Que o conceito de soberania, ele é muito rico. Ele surge dessas ideias contratualistas e, de uma certa forma, ele é questionado na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque os estados, eles não conseguem satisfazer as suas lutas hegemônicas. Há um autor que influencia decisivamente, que se chama Hegel, que sugere um Estado hegeliano, um Estado guerreiro, um Estado que vai afirmar-se perante as suas armas, através das suas armas. E esse Estado é um Estado que busca essencialmente sua hegemonia. A soberania seria atropelar as demais. Mais ou menos o que nós temos hoje em termos dos Estados Unidos. Que os americanos entendem que a soberania deles é ambulante. Onde houver interesse norte-americano, automaticamente existe soberania norte-americana. Obviamente que isso tem que ser questionado, porque aí há um desrespeito à soberania dos demais povos. Então o que a gente descobre? Esse conceito se transforma em soberania relativa. Por quê? Surgem organizações internacionais, o próprio direito internacional começa a diminuir o impacto dessa luta hegemônica.
E a Primeira Guerra Mundial nos ensina o quê? Nos ensina que há necessidade de uma organização internacional. Surge uma Liga das Nações incipiente, sem força normativa, mas quando nós temos a Segunda Guerra, aí sim, a ONU corrige as instruções da Liga das Nações que se diluiu. E o que nós percebemos? Que a ONU vem a corresponder ao conceito de soberania relativa, estabelecendo o quê? Estabelecendo alguns princípios em termos internacionais, algumas normas internacionais, principalmente as vinculadas aos direitos humanos, que devem ser acatadas por todos os povos. A Declaração de Direitos do Homem, editada pela ONU em 1948, acaba sendo recepcionada pelas constituições democráticas após a Segunda Guerra Mundial. Mas o mais importante é que são estabelecidos também pactos regionais. No âmbito, por exemplo, da nossa América, nós temos o Pacto São José de Costa Rica, que tem a sua Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos também no âmbito europeu um pacto formulado pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Nós temos o Tribunal de Direitos do Homem que funciona em Estrasburgo. O que é importante nesses pactos regionais? É a viabilização e implementação dos direitos humanos, não só no plano internacional, como no plano interno dos Estados-membros. O que é interessante também é que essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, editada pela ONU, ela acabou criando outros pactos. O pacto vinculado aos direitos econômicos e sociais. Aí nós temos um documento aprovado pela ONU em 1974. E a partir daí, outros protocolos e pactos vêm implementar e criar uma disciplina que nós denominamos até de direito internacional dos direitos humanos, que caminha conjuntamente com o conceito de soberania, no sentido de retirar dele todo aquele conteúdo bélico, aquele conteúdo de conflitos. O território é uma invenção típica da Idade Média. O conceito de território surge no entorno do que nós chamamos de estrutura feudal. Ou seja, aquele poder exercido pelo suzerano em relação aos vassalos estabelece o que nós chamamos de domínio iminente sobre as coisas e as pessoas que estão em determinado território. É o primeiro conceito que nós temos de território. Mais na frente, a doutrina há de dizer que o território tem uma característica essencial. Nós temos aí a adaptação à dogmática alemã. O território deixa de ser um direito real, vinculado apenas ao suzerano, para estar atrelado a um príncipe, a um rei, a um monarca. Então, nós temos um direito real público, ou seja, uma evolução do território na concepção da dogmática alemã. Isso, Laban é um dos autores que defende. Mas mais na frente, nós temos o conceito de um outro autor também ligado à dogmática, chamado Elinek, que ele vai trabalhar sobre o que nós chamamos de direito reflexivo, ou seja, a soberania incide sobre as pessoas que estão sobre determinado território. É um conceito que, de uma certa forma, acabou por ser de suma importância. Mas o conceito que predomina, obviamente, todos sabem, é o conceito construído por Hans Kelsen. Ou seja, território é o âmbito de validade da ordem jurídica estatal. É um conceito essencialmente dogmático, mas que corresponde a uma reflexão pertinente ao Estado. O que nós podemos dizer em relação ao território? Tem um autor brasileiro, geógrafo, que é de suma importância para compreendermos o território. Chama-se Milton Santos. E o Milton Santos vai descrever o território a partir da diversidade e, essencialmente, na busca de uma unidade. Ou seja, quando nós estabelecemos uma leitura sobre o território brasileiro, nós temos que perceber o quê? O território brasileiro, muito rico, é assimétrico em todas as suas estruturas econômicas. Nós temos o quê? O sul do Brasil, com técnicas desenvolvidas na área de informação, a parte de tecnologia de ponta bem acentuada,
e uma estrutura que não deve nada à Europa. Ou seja, nós temos uma estrutura altamente desenvolvida no Brasil, no sul do Brasil, de São Paulo para baixo. Temos a região que a gente poderia chamar de... não seria bem sudeste, porque nós estaríamos tirando São Paulo, mas a gente percebe que Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que é uma região que oscila entre uma grande densidade populacional, mas por outro lado, já no próprio Espírito Santo, com exploração de petróleo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, com um desenvolvido centro industrial, e gradativamente a interiorização desse desenvolvimento, ou seja, o índice que a gente poderia dizer pertinente à informação está realmente correspondendo às expectativas aqui dessa região. E o que nós temos também é um potencial de desenvolvimento, principalmente na área de tecnologia. Os estados do chamado Centro-Oeste têm como característica a agricultura de exportação, principalmente soja. Fizeram uma reforma agrária sem a ajuda do governo, tiveram uma política agrária na base de um processo que a gente chamaria de colonização interessante, e realmente Mato Grosso do Sul, Goiás, são estados, né, que representam novas fronteiras agrícolas. Temos o Nordeste, com um desenvolvimento turístico interessante, alguns estados com bom desenvolvimento econômico, como o Ceará, mas que ainda com índices populacionais acima do que a gente poderia dizer exigidos por estados mais desenvolvidos, e com a miséria ainda vinculada a uma estrutura patrimonialista. E temos, para fechar o cerco, o norte do Brasil, né? Essa grande incógnita, esse norte cheio de riquezas. Nós temos várias Amazônias, né? A região lá de Roraima é uma Amazônia diferenciada, né? O tipo de terreno lembra o Cerrado, o tipo de vegetação diferenciado, com riqueza enorme na região do Monte Roraima. Nós temos regiões ricas também, como Rondônia, né? Fronteira agrícola, o Acre também se desenvolvendo, e a Amazônia precisando cada vez mais de projetos que possibilitem a sua emancipação. O mesmo em relação, a gente poderia falar, o Pará, que é um estado mais desenvolvido que a Amazônia, mas que também apresenta assimetrias em termos econômicos. Tem o território do Amapá, que é completamente acoplado e praticamente inviável, porque acabou a exploração na Serra do Navio. Então, o que nós podemos perceber? O território brasileiro é um território interessante. O território apresenta mecanismos de domínio. Nós temos o domínio em termos territoriais em si, ou seja, a parte do solo. O indivíduo que adquire um imóvel pode usufruir plenamente do solo, desde que respeite a sua função social. Por outro lado, o subsolo, há necessidade de autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral para ter o direito, se for necessário, de lavra. Então, nós temos aí, em termos de território, a primeira perspectiva, o domínio do solo em si, ou do subsolo. Nós temos o domínio aéreo. O domínio aéreo tem várias convenções, inclusive a de Tóquio, que pressupõem o quê? A autorização do Estado que está sendo devidamente utilizado em termos territoriais para que a aeronave possa se locomover, possa transitar. E há necessidade de autorização para evitar o quê? Acidentes aéreos, para ver o controle do tráfego aéreo. E nós temos uma questão interessante, a questão do mar territorial.
Em 1970, o Brasil, naquele momento ditatorial, resolveu ampliar o mar territorial brasileiro para 200 milhas. Mas a ONU, recentemente, nos obrigou a reduzir. Por quê? O Brasil não conseguiu fazer um levantamento do acervo oceanográfico de todas as suas riquezas. E o Brasil reduziu seguindo os ditames internacionais de 12 milhas. Mas pode utilizar-se para finalidades econômicas de mais de 188 milhas. Então o que nós percebemos? Esse domínio importante mas é interessante uma restrição. Em termos de território, nós temos de pensar em princípios interessantes. Quais são? O princípio da imunidade diplomática. Ou seja, o embaixador está protegido, ele tem imunidade diplomática. Caso ele venha cometer um delito e esse delito foi praticado em sua embaixada, ele tem proteção diplomática. Agora, fora da embaixada, obviamente, nós temos de verificar a legislação pertinente, mas o que é interessante? A imunidade dele. Caso ele esteja no cumprimento das suas funções, ele tem a proteção diplomática. O que é importante? Outro princípio é o princípio da extraterritorialidade. O que é isso? É um princípio que estabelece que determinado delito que venha a ser cometido no espaço aéreo, dentro da aeronave ou dentro de uma perspectiva que a gente poderia dizer marítima, ou seja, dentro de um navio, o que é importante é verificar a bandeira desse navio para saber a vinculação em termos legais e podemos detectar qual a legislação que deverá vigorar no tocante à apuração desse delito. São coisas interessantes, mas o que é mais importante para fechar no tocante ao território é a questão do direito de passagem inocente, que é um direito construído dentro das liberdades dos mares, no intuito único e exclusivo de permitir que aeronaves e navios possam, sem finalidades bélicas, circular livremente, principalmente os navios. Ou seja, existe o direito de passagem inocente. E para fechar a nossa conceituação, o último elemento que é o mais decisivo é o povo. Tem um autor chamado Miller que pergunta: onde está o povo na Constituição? O que é o povo? O conceito de povo vincula-se essencialmente ao conceito de nacionalidade. O Brasil, a tradição nossa, é a vinculação ao solo. A tradição europeia é a vinculação ao sangue. Ou seja, na Europa, para ser cidadão da Alemanha, há necessidade de vínculo sanguíneo com o povo alemão. Por isso que só agora, na última geração, há uma flexibilidade da legislação alemã, permitindo que descendentes de turcos possam ter a cidadania alemã. Por quê? Há uma tradição. Os países que foram colonizados vinculam-se à perspectiva do solo. E os países que formam a essência europeia, e alguns também asiáticos, a vinculação é por sangue, por sua origem. Que, do meu modo de ver, é um vínculo altamente excludente. Mas o que é importante de nós trabalharmos povo? É saber a distinção de povo e nação. Povo é um conceito de suma importância. Vincula-se à nacionalidade. Nós vamos obedecer às características definidas por cada Estado. O que nós temos em relação à nação? Nação é vínculo ligados a interesses comuns, linguísticos, étnicos, culturais. Mas, essencialmente, nós temos de falar em nação plurirracial, nós temos de falar em nação plurilinguística. Por quê? Nós temos de conceber uma comunidade cada vez mais cosmopolita. Em síntese, o que a gente pode dizer para vocês? Trabalhar povo é trabalhar a essência do Estado. É o destinatário, principalmente das leis. E a essência do Estado necessita cada vez mais ser respeitada. O que nós temos de fazer?
acabar cada vez mais com esse abismo econômico, cultural e social existente no Brasil. Povo somos todos nós, que temos a cidadania brasileira, mas alguns têm a cidadania sonegada. E para o resgate disso é necessário que tenhamos políticas públicas de inclusão social. Povo não pode ser massa de manobra. Povo tem de ser elemento estrutural de um Estado democrático de direito. Povo é a essência do Estado. Só tem sentido o território com a participação do povo. A soberania reflete a cidadania, cada vez mais ampliada e proporcionada a todos os segmentos sociais. Nós temos de imaginar uma sociedade democrática em que as pessoas tenham a perspectiva da felicidade.